No ar, o programa Caderno Digital. Oi, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no programa Caderno Digital, uma realização da Rede TVTec em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, com reprise no dia seguinte, 12h30. E vale lembrar que sábados e domingos tem Maratona Caderno Digital. É isso mesmo, todos os programas da semana são exibidos numa tacada só, tanto no sábado quanto no domingo, uma oportunidade a mais para você conferir o resultado do nosso trabalho. Lembrando que o conteúdo da Rede TVTec, nessa parceria com a TV Câmara, está disponível nas redes sociais. Você procura por TVTec Jundiaí e encontra lá tudo que a gente faz. Aposto que você vai gostar bastante. No programa de hoje, a gente vai falar sobre dor crônica. É o principal tema do programa, que vai ser com o convidado Rafael Turqueto Duarte, fisioterapeuta. Rafael, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, você é aqui de Jundiaí mesmo, né? Sou nascido e criado em Jundiaí. Quando foi que você optou pela fisioterapia? A verdade é que quando eu tinha, acho que uns 17, 18 anos, eu sempre treinei bastante, sempre fui atleta, acabei não indo para o profissional, mas sempre gostei de treinar bastante. E mais ou menos nessa idade acabei me machucando e na época eu não achei um tratamento para minhas dores de coluna e aí já vinha fazendo uma série de tratamentos, né, com médico e até outros serviços, mas acabei que não tinha o que realmente me ajudasse, né. E aí comecei a pesquisar mais, falei, o que acontece? Eu fui descobrir a fisioterapia e para mim é meio que uma realização de vida, assim, estar nessa área, gosto muito do que faço. E para mim vira um dia a dia legal, assim, porque hoje em dia, se antes eu tinha uma dor crônica também, eu sustentei essa queixa de dor por um bom tempo, hoje em dia eu posso dizer que eu aprendi comigo mesmo, e aí vira também um motivo de estudo e de prova para os pacientes, de que tem muita coisa a ser feita também, sabe? Bem legal. E a partir dos seus estudos, né, da sua profissionalização nessa área de físio, você acabou desenvolvendo um trabalho diferenciado com dor crônica. Você decidiu isso durante a faculdade ou depois, ao atender os seus pacientes, você percebeu que havia essa demanda? Sempre teve ali uma ideia de talvez uma forma de abordar, né, as pessoas. Então, a gente também, você não pode sair falando, eu sempre soube o que eu ia fazer, porque no fundo é uma questão de aprendizado e várias oportunidades, e, na verdade várias áreas vão se ampliando, vão se abrindo, né. Aí eu posso dizer que eu tive bons professores e a oportunidade de cursar uma universidade muito boa também, mas com certeza a direção da ortopedia, a tentativa de esse leque de oportunidades na ortopedia ou na neuro, né? Você vai juntando a questão da neurologia com a ortopedia, vão aparecendo os pacientes que já tentaram, caía muito na minha queixa inicial, né? Que eu já tentei muita coisa e não funcionou. Mas eu estou bem, eu me sinto saudável, eu só sinto que a dor me atrapalha. E aí, para a fisioterapia, eu tive um veterano meu, que acabei trabalhando para ele por um bom tempo, mas é assim, ele falava uma coisa que ficava muito clara na minha cabeça. Ele falou, Rafael, você pensa que para a fisioterapia, você vai precisar entender o movimento e trabalhar a dor. Então, se você estiver saindo da faculdade com isso em mente, muita coisa vai se abrir para você e você vai ver que é mais simples do que parece. Tem muita coisa, mas se você pensa que a pessoa, ela se mexe. Só que se mexer com dor atrapalha. E isso daí fez muito sentido. Eu estava, acho que no terceiro ano da faculdade, eu já entrava na parte de estágio voluntário, né? E caiu muito nesses pacientes que hoje em dia é o que a gente trabalha mais. Então, assim, a pessoa que ela se sente, ela pode até... Hoje em dia não, né? Porque com o passar do tempo as doenças foram piorando para elas, tudo. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que sente que tem algo errado. Mas o dia a dia dela fora dor, é normal.
Sim, é né? produtivo. Exato. Só que existe um incômodo. E às vezes um incômodo muito sério. E quais são os principais casos? A gente sabe que muita doença da área muscular, da área do esqueleto, e você falou também de neurologia. Com essa amplitude de pacientes, né, nós conseguimos pensar de duas formas, né? São as queixas provenientes de uma doença já instalada, então aí você entra com as queixas de doenças reumáticas, as doenças que a gente coloca como ortopédicas ou neurológicas, tá? E nessas grandes áreas você também vai ter a cronicidade ou a persistência do quadro de dor. Então, por exemplo, dentro da área da ortopedia, um atleta, ele é um paciente da ortopedia clássico. Por quê? Porque ele machuca o corpo, por exemplo, ao fazer uma natação, vai lá jogar uma bola, ele machucou o corpo. E o tratamento é basicamente na área da ortopedia. Agora, se isso se cronifica, se ele não consegue, vamos supor que o atleta está treinando, ele não consegue desempenhar bem o treinamento dele, ele vai ter a parte do campeonato, ele já entra em campeonato com uma capacidade menor, então uma capacidade do seu desempenho menor. Então esse atleta também já entrou numa área de problema emocional. Então é difícil de a gente classificar classicamente, né? Como qual é a área? A gente tem um problema músculo-esquelético do atleta, vamos colocar o atleta de exemplo. Tem, né? Vamos supor que é um jogador de futebol, ele acabou de machucar o joelho, está ali a lesão, está machucado. Agora, com o passar do tempo, esse atleta, ele já criou uma dificuldade no meio social dele, tanto com os colegas de clube, quanto com o técnico, que será que eu vou contar com ele ou não vou, quanto com a família, se meu filho que está lá jogando e está tirando a renda dele, será que isso daí vai ser um problema ou não vai? Então quer dizer que um caso de dor crônica envolve não só o doente, porém todos ao redor que convivem com ele. Com certeza. Classicamente, isso se chama de biopsicossocial, certo? Mas é um contexto. Então, hoje em dia, a gente tem muito claro que as dores persistentes, elas são influenciadas por qual o contexto dessa pessoa, no que ela está inserida. E aí, vou dar um outro exemplo que é o extremo oposto. A gente tem alguns pacientes que, por exemplo, têm seus 80, quase 90 anos, e que, teoricamente, teria que ter, uma fraqueza generalizada, os aparelhos digestivos, o aparelho motor já estariam mais debilitados, mais fracos. E não é verdade. Então, por mais que ele esteja fraco emocionalmente ou socialmente, ele está bem desenvolvido, bem amparado. Essa pessoa não vai se queixar de dor tão fácil. Às vezes nem se queixa. É aquela velha história de que cada caso é um caso. Com certeza. Né? Com certeza. Então isso a gente tem um leque diferente, mais que um leque, você tem uma forma diferente de avaliar os pacientes hoje. E aí sim, a minha área, né, a fisioterapia, nesses últimos anos, aí eu posso dizer que em 5 anos, 10 anos no máximo, principalmente depois de 2013, muita coisa mudou pelo avançar dos estudos em neurociência. Então, as formas como os exames de imagem, a tecnologia evoluiu para exames de imagem com movimento, então você vai entrar com a ressonância magnética funcional e outras também, o PET scan, você tem uma série de outras formas de analisar o paciente e os estudos do cérebro em si, como órgão, evoluíram muito também, né? Então, antes a gente achava que a sua dor é psicológica, ponto. Hoje em dia, tudo bem, ele tem uma queixa emocional, ele é um paciente, ele tem uma ansiedade patológica, mas será que a gente não consegue abordar alguma área do cérebro que quando você bate uma foto lá na ressonância, você vê que tem uma ativação maior? Então, essas questões, hoje em dia, elas estão ficando mais fáceis de serem abordadas. Com certeza, não é nenhuma novidade isso tudo, mas clinicamente falando, é uma realidade atual e da qual você não precisa de grandes tecnologias, não precisa de grandes estudos, de grande equipamento, mas sim de estudo, lógico, e saber induzir ou conduzir a terapia com o paciente para que ele entenda a dor dele, entenda qual é o momento da vida dele, como que o corpo dele está inserido nisso e desenvolver um tratamento do qual ele consiga ter alta, ele consiga melhorar a queixa da dor dele, por mais persistente que seja.
E a gente continua falando sobre isso no próximo bloco, porque agora é hora do intervalo. Até já! Caderno Digital de volta depois do intervalo. Hoje eu estou com um fisioterapeuta e a gente está falando do tratamento de dor crônica. Rafael Turqueto Duarte, fala pra gente alguns casos, alguns nomes de problemas de saúde que são muito relacionados a dores crônicas. Dentre os quadros de dores persistentes mais comuns, né, nós vamos ter que a gente vê na nossa família com bastante frequência as artroses, né, as osteoartroses, as herniações discais, as doenças tendinopatias, né, então a antiga tendinite. Hoje em dia a gente sabe muito bem que às vezes o tendão não tem nenhuma lesão, o IT é a inflamação aguda. E às vezes você tem uma dor muito antiga no teu ombro, do qual o tendão está machucado, mas não está nessa parte aguda. Então virou uma tendinopatia, é uma lesão do tendão. Então, e aí essas são com certeza as mais clássicas, assim, são essas, né? E no tratamento que você oferece, os pacientes eles precisam ir regularmente até a sua clínica, não sei se você atende em casa ou em clínica, como funciona isso? A regularidade do tratamento varia muito de acordo com aquilo que o paciente também consegue fazer por si mesmo. E isso daí é muito aberto no ambiente de trabalho do qual eu faço parte. Então, eu atendo numa clínica, né? Mas nós não fechamos, por exemplo, são 10 sessões, são 15 sessões, ou você vai ter que fazer isso e voltar em tanto tempo. Lógico, fazer o follow-up, né? Você correr a terapia, entender o que o paciente sentiu e como é que ele ficou depois, é importantíssimo. Agora, é importante entender também que vai variar de pessoa para pessoa o que o tratamento, o que ela vai sentir depois do tratamento. E quanto tempo esse tratamento vai demorar, né? Então, e por incrível que pareça também, uma coisa importante não importa o quanto tempo ela tem de dor. Às vezes uma pessoa com 30 anos já foi diagnosticada de tudo e acaba, por exemplo, numa fibromialgia, certo? 30 anos. Caramba, vai demorar muito, já entra com aquela ideia, aquela noção de que não tem o que fazer. E ao contrário, nós vamos começando, nós vamos desenvolvendo e abrindo oportunidades para ela. E às vezes esses quadros duram muito pouco tempo na clínica, às vezes em torno de 3 meses, 2 meses. E se você for ver, isso é muito rápido, por uma queixa de dor de 20, 30 anos. Para ter um bom resultado. Um bom resultado, certo? E uma coisa importante, a gente nunca promete que isso vai acabar. Não existe cura na área da saúde, isso é uma coisa que precisa também, é uma ideia, uma noção errada, em que a gente permite que o corpo se reabilite, certo? Mas isso de você vai tomar um remédio que vai curar ou então você vai passar por uma pessoa que vai curar. E no fundo, quem se cura é você. Porque a gente, como qualquer profissional da área da saúde, permite que você entenda melhor o que você está passando naquele momento. Eu imagino que aí entra muito em questão, em evidência, o estado de espírito da pessoa. Se a pessoa está receptiva a esse tratamento, se está otimista. Você percebe isso na prática, no dia a dia, a diferença do resultado chegar mais rápido ou não para quem faz com bom gosto o tratamento? Não, com certeza, né? Então, eu acho que isso é um fator, se não, eu acho que é a pedra que sustenta, é o sustentáculo de todo o tratamento, né? E aí sim nós estamos falando em cura, talvez, mas você está aberto ao tratamento, certo? E a gente não está falando de nada de uma terapia alternativa, medicina alternativa, nada disso. Às vezes você já tem tantos dados, você já tem um histórico, você já criou uma história na sua cabeça do que você é e do que você quer, que ao passar por um profissional da saúde, seja ele fisioterapeuta, médico, psicólogo, enfim, você não permite que aquele profissional exponha o que ele está vendo naquele momento. Olha, então é aquele paciente que chega no consultório e dá aquela... Olha, em 2001, eu estava às 3 horas saindo no meu trabalho e eu tive um acidente de carro
E desde então, aí ele começa a contar anualmente a evolução de todos os procedimentos ou os casos de coisa que ele já tentou fazer e por que não melhorou. E aí você já começa com muita dificuldade, mas justamente esses são os casos que nós tratamos. Então, existe um período que eu chamo de período de reciclagem, do qual a gente vai aproveitar o máximo das coisas que são boas e tentar mostrar para o paciente quais são as maiores dificuldades que ele tem para deixar ir embora, para largar aquilo, porque ele está sustentando, ele está carregando um barco nas costas. Uma bagagem. Sendo que ele já atravessou já aquele rio, né? Entendi. Entende? Então, e aí você vai entrar com diversas lógicas, você tem que ter um tratamento específico, então a medicação correta. Eu sou fisioterapeuta, eu não prescrevo remédio, mas eu trabalho muito próximo dos médicos para também auxiliar o paciente a entender por que você está tomando esse remédio. O ideal é esse trabalho conjunto mesmo. Dúvida. Quanto mais existe equipe, até né? comunicação, isso é importantíssimo. Não tenha dúvida. Eu acredito que assim, para um paciente, quanto mais uma equipe se conversa, mais esse paciente sai do estado de lesão ou chega próximo ao estado de cura dele, entende? Então, a pergunta inicial sua é quanto tempo? Vai depender de tantos fatores, mas com certeza, quanto mais os maiores equipamentos que essa pessoa pode dispor é de uma equipe que se conversa, de uma equipe que quer ajudar, e aí esse paciente também estará aberto a ouvir e realizar o tratamento do qual ele está sendo prescrito. Olha, um caso de enxaqueca já me levou a procurar um especialista em dor crônica. Enxaqueca desde a infância, sabe? Lógico que entram são levados em consideração fatores como alimentação, né? E outros que daí já o fisioterapeuta não tem tanto como ajudar. Mas existem pessoas que sofrem de enxaqueca por uma má postura ou algum outro aspecto do físico que pode causar? Sim, a gente pode dizer, o que nós podemos dizer é que hoje em dia a forma como nós colocamos a palavra postura, principalmente em fisioterapia, mudou muito também, porque tem alguns estudos bem recentes, mas é muito interessante, mostrando que existe uma postura correta. Então a gente, de alguns anos para cá, virou corriqueiro entre a fisioterapeuta falar qual que é a melhor postura? A próxima. Porque não existe postura certa. Provavelmente se você está naquela postura e está com dor, você está cansado, você devia levantar. Ah, mas o meu trabalho não permite. Então, a gente vai ter que revisar a forma do seu trabalho, certo? Isso não quer dizer que, por exemplo, ficar sentado muito tempo não vai doer sua coluna lombar. No caso da enxaqueca, se você desenvolver uma cervicalgia, tanto pela contratura ou pela musculatura ficar mais tensa, não só a musculatura, mas os tecidos de conexão, os tecidos moles, ficarem mais tensionados, e aí você vai entrar com miofibrilas, você vai entrar com a parte nervosa, tudo isso daí vai gerar uma tensão na região da cabeça, face, na cabeça e pescoço. Então, se você gerou uma tensão ali, os outros fatores que compõem a enxaqueca provavelmente também vão ficar mais tensionados. Hipertensão. Então, isso tudo vai levar a um quadro que fica mais fácil, a predisposição do paciente de desenvolver o quadro que compõe a doença, a enxaqueca. Então, vamos supor que, com certeza, você não pode ir com alimentos que sejam muito fortes. Para quem tem enxaqueca, você tem que tomar cuidado com a alimentação, com temperos, você tem que tomar cuidado com o cheiro, o odor, o perfume. Você tem que tomar cuidado com luzes, tudo isso a gente sabe. Cheiro forte. Agora, você também tem que tomar cuidado para não ficar muito sobrecarregado. E não é sobrecarregado de colocar um peso na coluna, nada disso. Você vai na musculação, você vai fazer seu treino de esporte, não tem problema. Mas se você ficar muito cansado, provavelmente vai desenvolver cansado, seja sentado no computador, seja estudando, entende? Então, provavelmente você vai também desenvolver uma tensão na região da cabeça e do pescoço que ajuda a compor o quadro. Você entende? Então, o que a gente tem que mostrar para o paciente, o que também é parte do paciente entender, é que a forma como antes a saúde era desenvolvida, de que, olha, você tem uma lesão no joelho, a tua dor está no joelho. Mudou. Você tem uma lesão no joelho, você bateu, você caiu. Ah, foi em 2001 meu acidente, foi em 2001. Nós estamos em 2018, quer dizer, de lá para cá o seu joelho já, o que tinha para regenerar, para reparar, aconteceu. Então, o que mais que está acontecendo que nós não estamos vendo nesse momento? Ah, eu também machuquei meu tornozelo faz 2 meses atrás. Opa! Então, será que é o tornozelo que está machucado? E que você, com toda essa carga, todo esse histórico que você já carrega, o seu medo de ter machucado o joelho, será que a dor vai ser a mesma? Não está aumentando a sua dor? Você entende? Tem que ter muita sensibilidade também por parte do profissional, né? E tempo, atenção, não é aquela consulta de 1 minuto. Não. Trabalhar com pacientes com dores persistentes
é assim, você tem que saber ouvir, ponto. Tem que saber, é o aspecto principal, assim, não tem a menor dúvida, é a empatia. Isso. Então, é se colocar no corpo do próximo. A gente fala que dor é algo muito subjetivo, então eu nunca vou sentir a sua dor, certo? Nunca, é impossível. Agora, com certeza, eu posso me colocar na sua posição e entender que essa lesão, essa dor, essa dificuldade está dificultando todo o resto. E isso é fundamental. Então, saber ouvir, eu acho que é assim, 90% do trabalho. Vamos ficando por aqui nesse bloco, porque a gente volta para o terceiro e último daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o Caderno Digital hoje sobre dor crônica. Rafael, dor crônica, a gente lembra muito de hérnia de disco e também a questão de artrite e artrose. Queria que você falasse um pouquinho de cada um desses problemas, inclusive esclarecendo aquela velha dúvida, artrite versus artrose. Vamos começar por aí, então, depois eu falo um pouquinho da hérnia de disco, né? Precisa entender que a artrite e a artrose, a osteoartrose, elas compõem a grande área das doenças reumáticas, né? Então, mas a artrite, ela tem um componente que é o fator reumatoide que está presente no sangue do paciente, tá? Então, isso é detectável em exame laboratorial e aí você fecha o diagnóstico, lógico, com mais ferramentas de exame clínico, tá? Mas para falar que a artrite, que o paciente tem uma artrite, ele precisa desse componente, tá? Em compensação, a osteoartrose, ela é definida como osteoartrose, uma vez também que tem essa lesão já somada com outras, como é que fala? Somado com mais aquilo que a gente coleta no exame físico, certo? Então, somada ao raio-x, ou depende, hoje em dia, uma tomografia, mas enfim, do qual você vai ter o espaçamento ou o nível de degeneração da articulação, e aí a perda de função ou não do paciente. Então, vou dar um exemplo de como a dor também não se encaixa muito bem nisso e nós temos que saber ter o olhar mais amplo, né? O paciente, ele pode ter, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito claro que uma pessoa ela vai ter, a partir de uma certa idade, uma degeneração óssea, da qual é comum. Então, principalmente, o exemplo clássico é a mulher que já passou no período de menopausa, então os hormônios dela começam a sofrer alterações, certo? Então, ela vai ter a perda da massa óssea, ela vai ter a perda da massa muscular, o cabelo vai ficando branco e todo o resto. Então, são sinais, tem um professor meu que chama isso beijos do tempo. Por quê? Porque com o passar do tempo, todos os seus sistemas vão ficando cada vez mais frágeis. Frágeis o quê? Vão ficando mais fracos, porque eles estão diminuindo a velocidade, as células estão diminuindo a velocidade. Então, produz menos, consome mais rápido, vai envelhecendo. Dói? Não, nem sempre. Cai no quadro da senhora de 91 anos de idade, que chega na clínica dando risada e, assim, quem sabe, será que é a artrose que está doendo? Não, ela está com uma queixa porque, não sei, é alguma outra doença, mas nem sempre a artrose está relacionada à dor. Uhum. E no quadro da artrite já muda um pouco. A gente não tem isso muito bem definido ainda, mas é um paciente que, por fatores, cai no quadro também, por exemplo, de um diabético. Ele tem uma doença sistêmica, então todos os sistemas ficam avariados, certo? E aí a forma de tratamento disso é diferente. Tá? E a hérnia de disco? A hérnia de disco também, de certa forma, né? Então, nós temos hoje a forma como a gente vai... Existem diversas formas da hérnia de disco acontecer. Então, a hérnia de disco não é uma só, né? Então, ela pode mecanicamente, a visão mecânica, o disco pode herniar na faceta lateral, ele pode herniar para trás ou para frente. Vamos pensar assim, tá? Ele pode só encostar no saco dural ou só encostar na inervação, do outro lado, na faceta lateral. Ou nas outras regiões. Ele pode, de fato, por exemplo, o disco é um gel lá que tem entre as nossas vértebras, né, que é um fator de amortecimento. Ele pode se degenerar e sair dali. Então, a hérnia de disco extrusa. Cada uma delas tem uma composição diferente. Agora, o mais interessante cada uma delas pode ou não doer também. Então, é o clássico exemplo que a gente vai falar, o paciente senta na nossa frente e fala, eu tenho hérnia de disco. Então, dói? Não sei, talvez. Né? Não, mas... Falaram para mim que a hérnia de disco sempre é essa dor que desce na perna. Às vezes não. Com certeza tem mais coisas acontecendo, mas
ter essa visão de que, como eu tenho uma hérnia, está doendo, também tem que mudar. Porque se a gente pegar e tirar fizer um raio-x ou fizer um exame de imagem, na verdade, né, vamos pensar na ressonância clássica, né, de uma pessoa que não se queixa de dor, talvez ela tenha uma hérnia de disco também. E não saiba. E não saiba. E isso pode variar muito de acordo com a idade, de acordo com... principalmente com a idade mesmo, tá? Mas assim, de acordo com as situações das quais ela está exposta. E isso vai ou não gerar dor, entende? Olha, o programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te perguntar uma curiosidade muito grande que eu tenho. Ao longo desses tempos fazendo reportagem, a gente se depara muitas vezes com casos de pessoas que têm essa artrose do quadril, Sim. Quando a cartilagem vai se desfazendo, né? Sim. E aí vem aquela dúvida, fazer ou não fazer a cirurgia para colocação de prótese, principalmente quem está na terceira idade e tem um certo risco de anestesia, de uma cirurgia longa, tem medo de rejeição da prótese, tem medo da recuperação não ser muito boa. Você acredita que é bom tentar? Isso vai variar sempre, sempre, sempre de casos, então a gente sempre tem que pensar no indivíduo e não na doença. Isso é fundamental. Então, os estudos que dos quais se baseiam a protetização, eles são basicamente ortopédicos, certo? Então, não tem como, sempre a gente vai pensar no indivíduo, certo? Se aquele indivíduo tem a predisposição, então no dia a dia dele, ele quer se manter mais ativo, ele já está numa idade mais avançada, mas ele quer se manter ativo, ele quer continuar acompanhando os netos, por exemplo, né? E a queixa de dor é algo importante, é a debilidade da função, então assim, a falta de movimento é visível, é notória, os exames levam a isso. Então, o conjunto de coisas nos permite dizer sim, vale a pena uma protetização, não tenha dúvida, certo? Então, isso não tem nem muito o que se discutir, porque é uma cirurgia que é feita de forma frequente, muito bem indicada, não tem nem... E a reabilitação, falando da fisioterapia, é mais fácil ainda, porque a reabilitação é relativamente simples, fica protocolado. Seguir o protocolo, lógico, você sempre vai variar também de acordo com o indivíduo, mas é algo muito tranquilo. Não tem muito segredo, né? Uhum. Rafael, em agosto, Jundiaí vai ser tema de um evento importante na área de físio, né? Fala pra gente sobre isso. Na verdade, nós fomos, eu acho que é um reconhecimento muito legal que eu me formei em São Carlos, né? E em agosto vai ter um congresso, na verdade, é um simpósio, na verdade, do qual esse ano a IASP, que é a Associação Internacional de Dor, né? Ela está dando como tema o tema de estudo e o tema de eventos como a educação em dor, certo? E aqui em Jundiaí, há 4 anos, nós estamos desenvolvendo um trabalho do qual eu comecei e hoje em dia a equipe toda se envolveu nisso, né, da clínica, de fazer a educação em dor para pessoas em comunidades de baixa renda. E aí entra o Jardim São Camilo, principalmente o Jardim São Camilo, a gente fez um trabalho bem legal também no Grande Retiro, na Vila Nova Alvorada, do qual nós envolvemos a população e esse tipo de conhecimento que eu estou conversando, a gente está conversando um pouquinho hoje, né? Essa forma de abordar o paciente, essa questão de, olha, a dor antes era vista como a dor dói porque tem alguma coisa machucada e a gente hoje em dia está falando, não é bem por aí, entender a dor mudou muito, né? Você pode ter algum machucado e não estar doendo nada, ou você pode não ter nada machucado ali e eu morro de dor, e entender isso melhor, né? Então, esse tipo de conhecimento a gente acabou levando aqui para Jundiaí, foi reconhecido internacionalmente por um pessoal da Austrália que com certeza estuda isso muito a fundo. E aí a palestra inicial, né, o tema de abertura, a mesa de abertura em São Carlos vai ser a experiência de dor em Jundiaí. Poxa, que legal. Parabéns pelo trabalho. A gente vai terminando aqui o programa, lembrando que se você quer conversar mais com o Rafael, basta procurar Rafael Turqueto Duarte. Você tem Facebook, Instagram? Sim, na verdade, pela clínica me encontra mais fácil. Fala pra gente o telefone. Instituto Saúde e Dor, 94496-5256. E aí tem o Facebook lá, Saúde e Dor também. E o Instagram, né? Instagram também, Instituto Saúde e Dor. É isso aí, tem que estar atualizado em todas as mídias. Obrigada, Rafael. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Não perca a maratona do Caderno Digital no fim de semana, sábado e domingo, ok? Tchau, tchau.